Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Todo mundo que está entrando. Daiane. Muriel. Todo mundo que está entrando aí. Hoje é dia de live, né? Terça-feira, dia de live. Tamires, boa noite. Muita gente querida. E hoje nós vamos ter convidado especial também. Tô tentando convidar aqui, mas não tá querendo ir. Mas vamos ver se dá certo. Jaqueline. Leilane. Lorena. Olá! Boa noite. Boa noite! Como você está, meu bebê? Jéssica. Fabrício. Boa noite a todos. Estou por aqui Muita já. gente Mais uma entrando. noite aí, mais uma terça-feira, mais uma live maravilhosa, hein? Mais uma terça-feira firme e forte aí, com uma forte. E vou convidada dizer que não maravilhosa foi também. fácil hoje, não, menina do céu. Me atrasei um pouco, sabe? Doutora Daiane já entrou, que estava na nossa live passada. Foi? Olá, tudo Felipe. bem, querida? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. É sempre um prazer estarmos por aqui com vocês, né? E a nossa convidada da noite, né, Bárbara, já está também aí prontíssima. Ela já entrou também, não foi? Sim. A nossa convidada de hoje é a Natália Albernaz, que é psicóloga também. A Natália já é bem conhecida em Barreiras, né? Já vem trabalhando como psicóloga há muitos anos em Barreiras. E tem uma experiência maravilhosa também. Não é possível que eu não vou achar um filtro. Vou ver depois, é mais difícil. Mulher. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer a Natália durante um estágio na faculdade ainda. Ela foi a psicóloga de referência para mim. Ô, Arimã, peraí, viu? Sua irmã da Alan. Olá, Tamires. Tudo bem? Boa noite. Vou convidar a Natália aqui também. Tá, minha irmã, espera aí, calma aí, deixa eu já achar um filtro, não, a Natália vai entrar, eu vou estar de coelha. Não, eu vou desistir, minha irmã do céu. Desistir. Não, ficou estranho? Ficou. Ô, meu pai. Por que eu não escolhi antes, hein, amiga? Tá bom assim, tá? Eu tô linda, plena, maquiada. Não dá nada. Eu gosto do filtro. Olha só, antes de Natália entrar, eu gostaria de dizer para vocês que é sempre um prazer poder estar por aqui com vocês. E também eu gostaria de dizer que esse tema sobre, né, a saúde mental da mulher após a chegada de um filho foi algo que nos deixou inquietas. Já é um tema assim bem anterior a isso, né? A gente conversou com a Natália e era uma preocupação nossa, porque a gente observou, não foi, Bárbara, que a gente viu o perfil das nossas clientes e a maioria delas, ao invés de colocar uma foto delas, tem foto de criança. E isso deixou a gente um pouco pensativa, né? Por que que essas mulheres, ao invés de colocar uma foto delas, pessoal delas, elas trocam por fotos de uma criança? Aí eu fiquei assim, uai, como assim, né? E aí, o que acontece? A gente convidou a Natália e foi um dos temas que a gente propôs, né? Ela,
que era a gente tentar entender melhor o porquê disso, né? E se isso está certo, se não está, se deveremos trabalhar isso ou não, né? Porque que às vezes a mulher ela esquece um pouco dela a ponto de trocar o contato dela, a foto dela, pela foto do filho, né? Aí a gente chamou e ela topou e a gente estava super feliz. Ela está no WhatsApp perguntando se já começou ou não. Será que para ela não está aparecendo, Bárbara? Eu tô tentando encontrar ela, mas não tô encontrando aqui para convidar também. Será que se eu entro no Se WhatsApp, eu ela vou sair conseguir mandar o mesmo, né? convite, Acho que ela voltou cá. Ela mandou uma mensagem aqui. Acho que a gente tinha meio que caído, viu? E voltado. Não sei. Não percebemos. Será? Pessoal, para vocês aí que estão ao vivo conosco, vocês estão assistindo normalzinho, porque parece que para a Natália não tá. A Aline entrou agora, tá tudo normal, Aline, para você, meu amor? Tá conseguindo nos assistir normal, né? Nos dois perfis. Oi, Alaete. Se eu sair para chamar ela no WhatsApp, aí vai desconectar a minha, não é isso? eu não tô conseguindo encontrar ela aqui para convidar pelo número, Eu acho pelo que nome eu acho dela. que não apareceu para ela e ela ficou um pouco. Não apareceu para você também? Se ela Deixa eu mandar conseguisse para ela bem mandar o aqui. Deixa eu mandar para ela. convite, Deixa eu mandar para ela bem aqui, ó. Vou mandar para ela bem aqui a live, que aí ela sabe que já começou. Mandei o convite para ela da live. Que aí ela vai ver que já começou. E como vocês estão, pessoal da Cordeiro Visual, obrigada por estar sempre por aqui também, viu? Esse pessoal da Cordeiro está sempre por aqui. Toda terça-feira a gente vê que eles estão por aqui também, né? pronto, consegui encontrar ela aqui agora. Muriele. Oi, Tamires, eu tô bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui, né? Olha, Natália tá entrando aí. Olá, Oi, oi. boa noite. Boa noite. Deu certo. Oi. Live Então, assim. deu. Demoramos um pouquinho, não foi? Para te chamar e daí ficou confuso. Eu vi que você chamou no WhatsApp, mas aí eu tentei ir lá, mas não podia. Se eu saísse, aí aqui caía. Tranquilo, tranquilo. Importante já que iniciamos, né? Então, agora é só andar aí. Exato. Então, Natália, a gente falou já o seu nome aqui, falamos que você é psicóloga, né? Mas a gente gostaria que você se apresentasse, né, melhor aí para o público, falando sobre qual a sua área de atuação, né? Uhum. Então, né? Eu me chamo Natália Albernaz, sou psicóloga clínica, já atuo há alguns anos na área. E meu trabalho é direcionado, né, a um público maior de 18 anos, homens, mulheres, idosos também, dentre todas as demandas que surgem, né? Porque o ser humano, as demandas são múltiplas, então temos que estar preparados para lidar com as demandas que nos surgem. Pois então, menina. E aí até a gente falou um pouco que a gente, quando eu pensei assim, eu pensei nesse tema, né, sobre a saúde mental da mulher, porque a gente ficou um pouco assim preocupada mesmo, na verdade. Eu até comentei com você logo no começo, quando eu te convidei para essa live, que a gente percebeu que as mães, elas tiravam as fotos delas, né, e colocavam as fotos dos filhos, né, dos bebês e tal. E aí a gente ficou querendo entender, né, por que que elas faziam isso, né? Se isso era apropriado ou não, né? Porque às vezes a gente ficava procurando mesmo a cliente, o contato da cliente, e a gente não conseguia achar, porque a gente procurava o rosto delas e não achava, só ver uma criança, né, de rosto. E aí, a partir de então, a gente dá uma olhada no Instagram, tudo o feed dela é só criança, só criança, só criança. E às vezes tem mãe que chega ao ponto de expor, né? Trocando o bebê, mostrando as fezes. É uma loucura. Tem hora que a gente se depara com cada coisa assim que eu acho assim. Na verdade, eu acho que não é apropriado, mas aí eu quero que você vai discorrer, né, sobre isso, porque eu não entendo nada. Vocês duas é quem são as psicólogas aqui, e eu sou a leiga que quero saber, assim como os nossos seguidores aí, que eu tenho certeza que muitas querem saber também. Sim.
Isso que você falou, Rose, assim, é muito interessante, muito curioso, porque eu julgo aqui que talvez nem as mães tenham percebido esse comportamento nelas. Então, como você, né, trabalha diretamente com mulheres, com o público feminino da mais variada idade, né? Então, você conseguiu perceber um padrão que é comum em muitas das mães, o que desperta a atenção delas também para isso. Então, o que faz uma mulher, né, tirar a sua foto do perfil e colocar a do filho? Não que isso é errado, né? Não tem nada de errado contra isso. Mas é um ponto a ser refletido, porque o que aquela foto naquele perfil representa? Será se é só uma foto? Que espaço aquela foto está ocupando? E aí eu gosto sempre de levar muito para a questão simbólica, porque se a gente olhar para o literal, realmente é só uma foto, e uma foto por si só não diz nada. Mas se a gente for tentar compreender o sentido simbólico de ter aquela foto ali, do perfil ser voltado só para a maternidade, de todas as postagens estar relacionadas só à maternidade, esse simbólico aí talvez está representando o afastamento da mulher com a própria feminilidade dela, com o seu lado feminino, com o lado eu, né, o distanciamento do eu, e uma aproximação, digamos, sem um equilíbrio, né, entre maternidade, relação mãe-filho e relação eu e eu. Então, é um ponto para ser observado, né, e lógico, ser refletido sobre o que isso representa para cada mulher, né? Então, se as mamães, né, que estão aqui conectadas com a gente, tem na foto Vamos do ver perfil. depois também essa live, né, Natália? A gente tem percebido que muitas pessoas às vezes Sim, não estão ao vivo na hora, mas Sim. durante a semana elas continuam assistindo nossas lives, graças a Deus. uhum. E assim, né? Tudo é uma oportunidade para reflexão. O autoconhecimento vem da reflexão, a reflexão que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos, né? Sobre tudo que diz respeito a nós mesmos. Então é um ponto a ser refletido, né? O que significa, o que representa essa foto no meu perfil e o que isso diz sobre mim, enquanto mãe e enquanto mulher. Pois então, Sim, menina. é E uma daí a gente reflexão conversou. muito importante mesmo. Desculpa, pode falar, mãe. Pode falar, não, pode falar. Inclusive, assim, a gente teve casos extremos mesmo da gente, tipo, a cliente falar com a gente no WhatsApp, a gente querer identificar ali, porque às vezes a foto ajuda a gente a identificar o que é que vai cair melhor, o que é que, lembrar o que é que aquela cliente gosta, o que é que ela costuma vestir. E aí a gente procurar tanto no WhatsApp, e aí depois procurar pelo nome da pessoa também no Instagram, e não ter mais nenhuma foto da pessoa. No sentido de que não tem mais nenhuma mesmo. A gente procurar uma para identificar quem é a pessoa e a gente não encontrar. Então, tiveram casos de que a gente vê uma maior parcela de fotos e tem casos de que a pessoa não tira mais fotos dela. Todas as redes sociais dela, você não encontra mais foto dela, só dos filhos ou do filho, né, do bebê recém-chegado, né? É isso. Sim. Aí, E isso aí diz entra. muito sobre a autoestima, né? A confiança que essa mulher está tendo em expor a imagem, a figura dela, o quanto ela se sente confortável ao ver a sua própria foto, ao ver a sua própria imagem, porque a ausência de foto, assim, a gente também não pode, né? Nada é generalizado. Generalizar. Porque tem gente que realmente não gosta de foto, nunca postou foto, nunca se sentiu É, confortável com isso, né? Mas é. pensando aqui naquelas que tinham o costume, que gostavam, que mantinham ali sempre ativa as redes sociais, né? Para essas mulheres, talvez a ausência de foto pode estar representando aí uma fragilidade na autoestima, né? Nessa imagem que ela está tendo de si mesma, o que não deixa de ser uma fuga, uma esquiva, né?
de se confrontar com a própria imagem. Porque quando eu posto, não só os outros veem, né? Mas eu também estou vendo a minha imagem. E o quanto eu estou me sentindo bem, né? Com o que eu vejo refletido. Seja numa foto, seja num espelho, porque também, né, Rose e Bárbara, não é só foto, mas a mulher deixa de se olhar também no espelho, porque ela não está confortável com o corpo, ela não está confortável, né, com a aparência dela em todos os aspectos, porque pensando na maternidade, nos primeiros anos, né, é evidente que isso exige mais da mãe, seja pela adaptação com o filho, a adaptação de uma nova rotina, a inclusão de um novo membro na família, alteração no sono, alteração dos hormônios, alteração de tudo, né? Então, isso por si só é lógico, né, que vai trazer um impacto sobre a imagem, sobre a aparência. E aí, né, é um impacto que acontece de uma forma muito rápida, porque enquanto a mulher está grávida, é só elogio, né? Ai, mas você tá linda, que Tá linda, e não sei bem, o quê, né? É, Sua pele tá limpa, você tá radiante, e aí de um dia para o outro, né? já não é mais. Aí é olheira, a pele já não é mais a mesma, o corpo já não é mais o mesmo, tudo muda, e aí você se olha no espelho, você não se reconhece, porque você não tinha o corpo de antes, também não tá com o corpo de grávida, tá com um corpo que você não sabe como vai ficar, e aí é tudo uma construção, um reconhecimento de si mesmo, e uma construção dessa nova identidade, né? Enquanto mãe. Exatamente. E daí a gente conversou um pouco, né, nesses tinha o tema e aí tinha uns subtemas, né, que era justamente isso, os impactos dessas expectativas criadas sobre a maternidade, né? E aí vem a vivência com o filho, porque às vezes a expectativa é uma coisa, aí vem aquelas mães que tem os meninos bem quietinhos, aquele menino, né, que não chora, tudo bonitinho, né? E de repente vem aquele filho seu super agitado, não dorme um pingo à noite. E aí isso causa aquela frustração para a mãe, não é? Eu entendi que seja mais ou menos tipo isso, né? Como é que a mulher agora ela vai lidar com essa situação? É a maternidade real, né? Porque vamos pensar assim, né? A mulher ela só se torna efetivamente mãe quando o seu filho nasce. Você pode, a internet está aí, né? Você pode fazer 1000 cursos de como é cuidar de um bebê, como que é amamentar, como que é dar banho, como é isso, como que é aquilo. Mas, como diz os antigos, né? A prova dos 9 é quando o bebê nasce, né? Que você vai saber ali como é. A mesma coisa também em relação aos conselhos, às orientações que você recebe, né? Então, cada mãe dá a sua dica conforme a sua experiência. E a sua experiência ela é única e subjetiva, porque ela é única e o filho dela também é único. E não significa que o que serviu para ela enquanto mãe vai funcionar também para os outros. E aí, às vezes, você se sobrecarrega, não que a informação seja ruim, mas se sobrecarrega de tanta informação no sentido de criar expectativa de que está, né, 100%, que eu já sei de tudo e confiança a 1000. E aí, quando esse bebê chega, né, esse filho chega, e não só o nascimento do filho, mas as fases também, né? Quem tem filho aí já adolescente, dá conselho para quem ainda tem filho pequeno, e assim vai. O conselho de conselhos da maternidade nunca acabam. E aí, às vezes, né, a questão está na expectativa que a gente constrói. E quanto maior a expectativa, maior pode ser também a nossa frustração. Porque eu acho que eu já estou muito segura para conseguir dar banho, e aí eu não consigo dar banho, e aí eu começo já a julgar o meu lugar de mãe, se eu sou realmente boa o suficiente, se eu vou dar conta daquilo dali, e vou diminuindo a minha capacidade e a minha função enquanto mãe, porque eu estou apegada àquela expectativa que eu construí.
A mesma coisa mães que criam, né, uma expectativa exagerada com base no conselho de outras que têm filho em uma idade superior. Então, o meu começou a desfraldar com tantos anos e fiz assim, assim, deu certo. O meu começou a andar, começou a falar, começou, aprendeu a ler com tantos anos, tá adolescente, tá assim, assim, e aí vai, né? Mas a gente tem que entender isso, a subjetividade e entendendo o nosso lugar dentro dessa subjetividade, entendendo, né, que cada experiência é única. E se surge dificuldade, isso não é uma dificuldade que vai julgar o meu valor enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, seja lá o que for, né? Mas às vezes é algo mesmo para ser refletido, ser pensado, reformulado, entender o que, que pode ser ajustado para que essa relação seja construída de uma forma satisfatória. Verdade, é verdade. Bacana. Tinha algum comentário, Eu Bárbara? digo assim, que essas questões de expectativa, para você ver o quanto que a sociedade ela exerce pressão quanto a isso, quanto à maternidade, principalmente, e o papel específico da mulher, né? Que eu que não tenho nenhuma pretensão de ter filhos, sigo aí várias pessoas que falam sobre maternidade, que falam sobre educação positiva, né? Dentre outras coisas. Já a gente já começa a fazer aquele planejamento, aquela preparação para que caso aconteça, você tá o máximo preparado possível e você realmente acredita que Uhum. a sua educação vai ser diferenciada, que a sua relação com o teu filho vai ser diferenciada. E você cria geralmente essa expectativa mesmo. Você imagina o que é que você vai poder dar, oferecer para o seu filho. Tudo isso mesmo antes de ter a pretensão de ter um filho. Imagina depois que já Uhum. está grávida, né? Por falar em mãe, minha Sim, mãe me sim, ligou desse agora, jeito. viu? Eu tive que rejeitar. Aí você já sabe, né? É Por isso. falar de mães, tá vendo aí? Por falar de mãe, eu ainda sou filha. Então você já sabe as expectativas. Não é? Ó, realmente, e como mãe, isso que você falou é bem interessante também, Natália, porque eu, como mãe, né, que eu sou mãe há algum tempinho, pouco tempo, né, Bárbara? Pouquíssimo. E na época, né, me lembrando do meu pós-parto imediato, eu não conseguia dar o banho, né? Eu não conseguia. Eu tinha uma pessoa que me ajudava a dar o banho. O que é que eu percebo? Eu percebo que hoje em dia, devido à correria aqui na nossa cidade, que já é uma cidade assim um pouco, né, maior e tudo, o pessoal anda muito corrido. Eu percebo que tem muitas mulheres sozinhas que não têm essa ajuda que eu, por exemplo, tive, né? Da minha sogra, da minha mãe, das minhas sobrinhas, né, que pegava, que cuidava, de uma vizinha que era enfermeira na época, que ia lá dar o banho para mim, com todo carinho, com toda Sim. atenção, sabe? Fazia aquele curativo, né, do cordão umbilical e tal, do umbigo. E aí, hoje em dia, a gente percebe que elas estão um pouco sozinhas, né? Na nossa loja, no dia a dia, a gente vê mulheres que elas estão sozinhas, que elas só têm um esposo, né? Para poder dividir aqui aquelas tarefas. E a gente sabe que isso não é fácil, né? E aí, é como você diz, gera realmente aquele estresse, né? Porque a pessoa está numa situação fisiológica, né? Também, né? Física, fragilizada, né? Porque acabou de ter um Uhum. bebê. Se for normal, ela tá fraca. Se for cesariana, ela tá operada. E não é fácil, né? E aí agora, como lidar com essas situações? Então, Como né? segurar a peteca? É a importância do apoio, né? O apoio, seja em ajuda mesmo, apoio humanitário e um apoio também emocional para essa mulher. Porque pensar em segurar essa peteca sozinha não é fácil. Não é fácil, né?
dentre tudo isso daí que você falou, né, Rose? A própria limitação física, a depender de como foi o parto dessa mulher, impossibilita ela de segurar essa peteca só. E se ela segura essa peteca só, isso pode implicar em riscos para a própria saúde dela. E se a gente for pensar, então, em uma mulher que teve um parto tranquilo, um pós-parto, né, uma boa recuperação e segurar essa peteca, mas aí a gente pode pensar, por exemplo, no sono. Como fica uma mulher que não tem um apoio que a auxilie a conseguir manter uma hora de sono que seja suficiente para ela? Porque não é só a ajuda do banho, não é só a ajuda com as coisas de casa que ela não consegue, né, fazer devido ao pós-parto. É tudo, são os mínimos e os máximos detalhes, né? E a gente sabe a importância que o sono tem sobre a saúde mental, sobre a regulação emocional, sobre o bem-estar, e isso independente de ser mãe, de estar no pós-parto. Se a gente tem uma noite de sono ruim, eu nem falo de passar a noite acordada, né? Se a gente Sim. tem uma noite de sono ruim, dorme, acorda, ou demora a dormir, ou acorda cedo demais, no outro dia a gente já sofre as consequências, né? O raciocínio fica lento, irritabilidade, a paciência fica lá embaixo, aquela vontade de matar qualquer pessoa que surge na frente, porque impacta, mexe com a gente, né? É uma necessidade fisiológica o sono. E aí vamos pensar a mulher que fica aí dias e dias e dias e dias e mais dias sob privação de sono, um sono em quantidade e qualidade insuficientes, junto com as outras coisas que estão acontecendo e não param, né? E aí tem um dado que mostra, né, que é até um alerta bastante importante para a gente fazer. Que a mulher, após aproximadamente 5 dias de sono insuficiente, seja em quantidade ou qualidade, ela pode apresentar quadros de alucinação, né, por conta dessa privação. E isso é um risco para ela e para o bebê, porque ela se desconecta da realidade, se desconecta do mundo e pode tomar atitudes, decisões, né, que são perigosas, né? Então, é um perigo muito grande. E por isso a importância desse apoio, seja o companheiro, a mãe, um irmão, uma amiga, ou a contratação de um serviço, né? De alguém que possa estar prestando esse serviço, pelo menos nos primeiros dias. Porque o que acontece, né? Nós fomos educadas, nós mulheres, nós fomos educadas a darem conta sozinhas. Quando a gente ganha uma boneca, lá quando a gente tem uns 2 anos de idade, ou às vezes você já sai da maternidade, você bebê, já sai da maternidade tendo uma boneca. Para no dia que você conseguir segurar ela, você já cuidar dela. Então, quando alguém dá uma boneca pra gente de presente, que ali já é, né, uma preparação, que a gente não se dá conta disso, mas é porque ninguém dá uma boneca para um homem, que deveria dar. Ninguém fala pra gente que quando a gente for brincar de casinha, a gente pode pedir ajuda com a segunda mãe. Na brincadeira de casinha só existe uma mãe. E não existe nenhuma amiguinha, nenhuma outra figura nas brincadeiras que falem que você possa pedir ajuda se a brincadeira começar a sair fora do controle. Então a gente não foi educada a contar com essa ajuda extra, né? De pensar que talvez sozinhas a gente não dê conta porque o fardo pode ser grande. E aí quando a mulher, né, tenta segurar essa peteca e o negócio vai desandando, o negócio vai ruindo, em vez de aceitar, reconhecer a necessidade dessa ajuda, isso se volta contra ela com um sentimento de culpa.
de se julgar como incapaz, de julgar o seu lugar de mãe, de mulher, de até onde realmente, de fato, ela estava preparada para vivenciar aquilo naquele momento. E isso é muito ruim, porque eu já estou fragilizada por N coisas. Eu até consigo reconhecer que uma ajuda extra poderia me ajudar, mas aceitar essa ajuda extra é ela assumir para ela e assumir para o mundo que ela não dá conta e que ela não é uma boa mãe, o que é um equívoco muito grande. Porque ser humano nenhum no mundo talvez daria, independente de ser homem, mulher, enfim, né? É Só no reino verdade. animal mesmo. E olha que até no reino animal, a depender, eles se ajudam, né? Me Se ajuda. ajudam. Grupo, né? Então, então, é algo assim bastante forte, né? Porque a gente passa por tudo isso e não se dá conta. Não se dá conta que às vezes a nossa dificuldade em aceitar, em pedir, em ir atrás de ajuda é por esse medo, o medo do julgamento que eu vou sofrer das outras pessoas e o julgamento que eu vou sofrer de mim mesmo, É de como isso. eu vou Às passar vezes a é me ver se tiver uma outra pessoa em casa para me ajudar. Então, a primeira dica de prática seria se prepare e já chama as coleguinhas, porque o negócio não é fácil. Sim. E se precisar de Dormir, ajuda, né? dormir de Isso. dia, né? Às vezes a criança não deixa a gente dormir de noite, mas às vezes uma amiga fazer uma visita é fazer uma visita para segurar o bebê para você dormir. Não é fazer uma visita para você ter que fazer sala para a pessoa, né? Se a pessoa ficar responsável Uhum. pelo bebê para te proporcionar, às vezes, 20 minutinhos de sono, né? A pessoa já dá aquela descansada. É assim, eu sou muito de lembrar de todos os meus passos, né? E assim, é como eu estou falando para você, para mim, a ajuda da minha família, né? Foi fundamental. Estar próximo da minha família e ter esse apoio deles, tanto do esposo quanto da mãe, da sogra, dos sobrinhos, né? É tanto que vestimos bala de roupa de boneca, aprontavam, né? Mas a mãe tava sofrer. dormindo, né? A mãe tava dormindo, porque de noite a moça não dormia, estamos expondo aqui a moça. Sofrido. Denúncias. Denúncias. Então, a gente às vezes fica a noite toda cantando cantiga de niná, né? E para o bebê acalmar, para dormir. E às vezes, mesmo que você entregue para outra pessoa, tem momentos que o bebê não vai se acalmar, isso vai se acalmar mesmo com a mãe, não tem jeito, né? É como você diz, às vezes Uhum. é só a mãe, quem é mãe, que vai saber o que é ser mãe, né? E daí, Sim. então é isso, uma dica boa, né? É você ter o seu círculo, né? Primeira dica, para evitar Uma rede de algo, apoio, né? uma rede de apoio, exatamente. Bora, mulher, me ajude. A rede de apoio é fundamental nesse caso, então, não é? Para que a pessoa Sim. possa ter um pós-parto imediato, mais tranquilo, não é verdade? E aí depois desse pós-parto imediato, né, que a pessoa já está melhor, e daí a pouco vem outras preocupações que, como eu disse, na minha época era bem diferente, que a gente não tinha tanta pressão, né? Aí às vezes as mulheres elas não trabalhavam fora igual hoje em dia, né? Aí já vem aquele outro fator externo, né? Que é aquela pressão, às vezes trabalha de carteira assinada, chega ali no quarto mês, no quinto mês, a mulher já tem que voltar para trabalhar. E agora, o que fazer, minha amiga? Com a mente preocupada com mil coisas e ainda tem que se preocupar lá com o emprego, imagina. E tem Uhum. umas que trabalham para si mesma, né? Eu conheço, inclusive, algumas médicas que, com menos de 15 dias, a mulher já estava trabalhando. Imagina a preocupação a mil, né? Que essas mulheres enfrentam, né? Que são profissionais liberais que trabalham por conta própria e que tem que voltar logo. É a organização e o planejamento, né? E construir expectativas com base em questões reais, né? Talvez a produtividade não vai ser o mesmo, o rendimento não vai ser o mesmo, a entrega não vai ser a mesma, porque existe uma outra pessoa, um outro ser humano que demanda atenção e que demanda tempo. E aí, às vezes, isso é uma dificuldade também,
porque antes de ter filhos, as mulheres elas tinham um padrão de vida, né? O que faziam, o que deixavam de fazer, para onde ia, para onde o que deixava de para onde deixava de ir, como que era no trabalho, até que horas podia ficar, que horas saía, e por aí vai, né? E quando há o retorno, se a gente fica muito preso à mulher que eu era antes, isso pode ser um problema. Porque aquela mulher que eu era antes já não existe mais. Porque aquela mulher de antes não tinha um filho para se preocupar, não tinha uma responsabilidade extra para dar conta, não tinha uma outra pessoa ali para ela cuidar. Então, aquela mulher de trás, ela já não existe. E pensar que eu vou voltar, né, desse período da licença maternidade e vai ser da mesma forma, é uma expectativa que também pode trazer consequências se isso não for correspondido. E aí é eu construir novas expectativas dentro daquilo que eu sou hoje, dentro da minha realidade, dentro daquilo que é possível. E sempre ir fazendo análise da minha rotina, da minha organização, da dinâmica da casa, da dinâmica familiar, e compreendendo o que eu preciso ajustar, o que talvez me traria mais tempo, o que talvez me possibilitaria uma maior tranquilidade se eu fizesse. Porque, Rose e Bárbara, né? As coisas às vezes assim tá um furacão, né? Você precisa voltar a trabalhar, tudo está acontecendo, e filho, e casa, e almoço ainda para dar conta, porque as demandas não param, e o trem está pegando fogo, e sua cabeça também está pegando fogo, e você não aguenta mais. E às vezes o que falta é a gente parar para analisar a nossa realidade de uma forma crítica, mas também assertiva. Então, peraí, né? Eu preciso botar um freio. O que que eu preciso ajustar aqui? O que que eu preciso alinhar aqui? O que que na minha rotina eu vou mudar? Então, antes de ter filho, eu conseguia fazer almoço todos os dias, chegava em casa lindamente, fazia meu almoço fresquinho, almoçava todos os dias. E aí eu fico presa a essa Natália do passado, a essa mulher do passado, e tento manter, um exemplo, né? E tento manter essa rotina. Só que isso me dá uma dor de cabeça horrorosa e eu tô tão cheia de coisas que eu nem consigo perceber que esse almoço tá me sobrecarregando. E aí, se eu não dou essa parada, esse freio e analiso assim, o que que eu posso mudar, o que que eu posso ajustar? Ah, eu acho que dá para fazer o meu almoço à noite quando o bebê estiver dormindo. Ou eu vou correr para a marmita. Ou, sei lá, outra estratégia. E aí eu mudo isso e às vezes eu ganho um tempo enorme para dedicar tempo a outras coisas que eu não estou dando conta. Então, é parar, olhar de uma forma crítica e assertiva sobre as circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor e ir adaptando conforme essa nova realidade, né? Se desapegando do que já foi, porque o que já foi não volta, né? Então, é para frente que se anda. Verdade. E tentar não se comparar, não é? Já que você já até falou sobre isso, né? Que às Sim, vezes algumas mulheres elas conseguem, né, fazer algumas coisas que eu, por exemplo, não conseguiria, né? Igual algumas mulheres que eu vejo chegando na loja com 15 dias, assim, né, de bebê, e elas, sabe, assim, não, eu faço tudo, não, eu isso. Gente do céu, eu não fazia, não. Lavar roupa antes de um mês, eu não dava conta, não. Lavar roupa na mão, fazer tudo, não dava conta. Então, assim, não se culpar porque ela não consegue fazer, não é? Porque às vezes essa comparação, porque minha amiga conseguiu, né? E aí vem a culpa, como você falou, não é? sim. E sobre essa questão de culpa, sabe?
e da volta da mulher no mercado de trabalho, envolvimento em outras coisas além da maternidade, né? É lógico que o tempo que essa mulher vai passar a ter com o filho vai ser um tempo mais reduzido, né? Então, se antes ela ficava em casa o dia todo só para cuidar do filho, após a licença isso não acontece mais, né? Eu vou ter o tempinho ali só de manhã cedo, à noite e fim de semana e acabou. E aí isso também, né, pode gerar um sentimento de culpa, né, no sentido de que eu não estou presente, esse tempo está insuficiente. Só que às vezes, em muitos casos, a qualidade do tempo diz muito mais do que sobre a quantidade de tempo. Porque pode ser que eu fique em casa o dia todo, mas a minha relação de vínculo construída com o filho não é tão satisfatória assim, né? Justamente porque eu tenho esse tempo todo, vou fazendo uma coisa, vou fazendo outra, eu estou ali sempre presente. E já a qualidade, ela é diferente, né? Porque eu posso pegar esse tempo reduzido que eu tenho e investir ele de uma forma que seja mais proveitoso, né, para os dois, no sentido de um fortalecimento de vínculo, da construção de uma relação mais satisfatória, o fortalecimento de uma identidade, né, entre mãe e filho. Então, nem sempre a quantidade é o que importa, né? A qualidade às vezes diz muito mais do que a quantidade. Exatamente. Bora, Barro, falei alguma coisa aí. Não, tô só aproveitando. Temos perguntas? Tá só aproveitando. Ó, né? a gente teve Deixa eu comentários caçar se aqui, tem. ó. Teve algum comentário? Aqui Não mais vai em aparecendo pra mim os cima, comentários. a Maíra falou: minha irmã já quase deixou meu sobrinho cair quando bebê por sono. É realmente sério isso. Falando lá Sim, muito. do sono, né? E aí pense a culpa dessa mãe por deixar um filho recém-nascido cair no chão. Até onde ela é culpada, né? Pois é, né? Que ela tá exausta, coitada. Quando a gente estava falando, quando você estava falando também sobre aquela questão da boneca, né, dos incentivos e da gente não estar acostumada a receber ajuda, a Vicky também falou. Interessante esse pensamento, nunca havia pensado nesse ponto. É algo que a gente não Sim. para refletir também, né? Teve uma paciente minha que me contou nessa semana uma frase, um post de Instagram, né? Que um meme quase. Que o povo comenta assim que a infância é a fase mais curta da vida. Mas não é. A infância é a mais longa, porque o que eu sou enquanto adulta, enquanto pessoa, dentro da minha construção, da minha identidade, da personalidade, é fruto de tudo aquilo que foi construído na minha infância. Então, eu sou um reflexo desse pequeno período que é gigantesco, porque ele é a minha vida toda. Ele está sempre se reproduzindo. E aí, pensando nessas brincadeiras da infância e disso que é ensinado de uma forma assim, mascarada, porque ninguém chega assim e fala: Ó, oh, isso aqui é uma preparação para a vida real, viu? Se prepare. Então, a gente está ali naquele lúdico, mas isso está sendo internalizado de alguma forma. E na compreensão simbólica, isso é internalizado. E aí, quando eu vou reproduzir, qual o exemplo que eu tenho? O exemplo que foi construído lá quando eu era criança. Seja nas minhas brincadeiras, seja no que eu presenciei de vivência da minha mãe, de pessoas próximas e por aí vai. E aí, quanto mais inconsciente eu fico dessas representações da infância, mais sujeito a estar manipulado por isso eu estou. Porque eu vou agindo de uma forma não consciente, conduzida por esses padrões, que nem sempre são padrões funcionais, positivos, me foi passado, me foi ensinado, mas não significa que isso se aplica à minha realidade, e aí eu vou me mantendo uma forma de ser que não condiz com o que eu sou hoje. Então é a consciência, né? A importância da consciência e do quanto que essa infância, o que foi aprendido lá atrás,
contribui para a manutenção desses padrões de comportamento. É realmente o autoconhecimento, né? Que a gente tanto fala, a importância do autoconhecimento para entender Sim, essas interferências. E falando em interferências, eu lembro que eu, por exemplo, não era uma criança que gostava muito de brincar de boneca de bebê. Não era uma coisa muito interessante para mim, nem de cozinhar, nem dessas coisas. E aí já vem outro ponto, que é o quanto que a maternidade ela é naturalizada, é quase uma questão obrigatória na sociedade para as mulheres, né? Então você é sim, mulher, você tem que ser mãe. E o quanto que isso também pode influenciar quando essa mulher que talvez não tinha planos de ser mãe ou que não tinha esse desejo de ser mãe, e ela se vê ali numa posição de estar grávida e que vai ter o bebê, né? sim. Eu não vou conseguir falar a data exata, mas foi lá na década de 60, aqui no Brasil, né? Que começou o movimento da pílula anticoncepcional. 1960, eu estou falando do meu pai, né? Depender aqui da idade das mães, de quem está na live, quem vai assistir a live, né? A minha mãe. Então, essa autonomia e essa independência da mulher em escolher ser mãe é muito recente. Verdade. E ainda hoje, isso não é ouvido e aceito com bons ouvidos, né? Ainda é um tabu. A mulher que fala, né, e afirma que não quer ser mãe. E aí vem uns porquês, né? Porque todo mundo quer dar conta da vida de todo mundo. Mas por quê? E não sei o quê. Como se o fato de você ter se encontrado na maternidade significa que a outra pessoa lá também é obrigada a ser e vai se encontrar também e precisa ser. E aí a mulher às vezes é levada por isso, né? Acaba se tornando mãe, mas não necessariamente aquilo que ela gostaria para a vida dela. Seja na vida no sentido geral, ou naquele momento, né, naquela idade específica que ela se encontra, mas a cobrança externa, né, às vezes nos leva nós mulheres, né, a sermos levados para essa decisão. É verdade. Assim como o casamento também, né? Às vezes obriga a casar, depois obriga a ter filho e é aquela confusão, né? Para seguir os padrões Sim, e eles acham que tá tudo certo, né? E aí não, às vezes não se importa. E aí é onde vem os problemas. Aí depois julga porque não é boa mãe. Segundo o desse padrão jeito, também né? deles, né? Segundo o padrão também das pessoas, né? Uhum. Eu já ouvi cliente falar para mim que não queria ser mãe. Eu já ouvi várias, né? E a gente precisa amadurecer essa ideia e precisa aceitar isso daí, né? Porque é bem melhor a pessoa dizer logo que ela não quer ser mãe do que ela ser uma mãe, que a gente vê casos horrorosos aí, não é? Se a pessoa não quer ser mãe, para que ela vai ser mãe, né? Tem casos Uhum. horríveis. Então, Sim. assim, a gente não combinou de falar sobre a palavra depressão pós-parto, mas já que nós estamos falando de saúde mental, com certeza, né? Se tudo isso se agravar, e como você diz, às vezes as mulheres têm alucinações, eu já vi casos de mulher, inclusive na família, né? De noite tá com tanto sono que a coitada botou álcool na mão e depois botou a mão na vela. É coisa antiga. Queimou a mão. Porque ela achou que estava esquentando a mão para poder colocar na barriguinha do bebê, que era para o bebê parar de chorar, que estava com cólica, né? Então ela queria esquentar a mão, coitada. E Jesus, ela passou a mão primeiro no álcool, depois foi com a mão O para a vela, desespero a foi mão tão pegou grande. fogo. Aí o marido acordou, ela estava com as mãos pegando fogo, mas ela não percebia que estava com a mão pegando fogo, né? Porque ela estava com tanto sono que ela estava já sem saber mais nem o que estava desconectada fazendo. dela mesma, né? Quando você falou sobre isso, na mesma hora eu me lembrei, né? Que é uma história antiga da família, né? Que a gente Uhum. sabe, né? Ele vai passando de mãe para filha e a gente vai sabendo das histórias, né? E antigamente existia muito esse negócio de apoio, né? Era uma coisa muito séria essa questão do apoio.
E então, hoje em dia, as mulheres elas estão cada vez mais independentes, né? Elas estão muito independentes em todos os sentidos. Mas, em termos de maternidade, eu entendo que é preciso abrir mão um pouco dessa independência. É preciso pedir ajuda, né? Conforme a gente já está conversando aqui. Por quê? Não é bem melhor você aceitar que você precisa de ajuda externa, ajuda de outras pessoas, né? Seja de quem seja, como a gente já conversou, do que, às vezes, desencadear uma doença mental, uma doença mais séria, né? Uma depressão pós-parto, que poderia prejudicar essa mãe, talvez, por muito tempo, até por resto da vida, né? E até Uhum, esse relacionamento com o filho, não é verdade? sim. Se a gente for pensar a depressão, né? Essa já é a consequência última. Mas antes de chegar na depressão, quantas outras coisas mais que também são dolorosas relacionadas à saúde mental e emocional da mulher não acontecem? Então, a crise conjugal, crise na identidade, rebaixamento da autoestima, desvalorização de si mesma. Pensar em tudo isso é doloroso, vivenciar tudo isso por si só já é doloroso. E aí, se a gente for pensar, né, no desenvolvimento de uma condição psicológica, de um transtorno mental, isso demanda ainda mais atenção e ainda mais cuidado, principalmente para o recebimento do tratamento adequado, né? Há uma estimativa que diz, né, que pelo menos 50% das mulheres que desenvolvem depressão pós-parto já haviam desenvolvido um quadro depressivo durante a própria gestação. Mas por que às vezes isso não é tratado antes? Porque para a própria mulher é difícil para ela reconhecer que aquilo não está sendo, a gestação não está sendo vivenciada da forma encantadora que todos falam. Porque quando as pessoas elas vão te perguntar sobre a maternidade, elas não perguntam como você está. Se você está se sentindo bem, se você. Agora eu posso dizer que eu estou grávida, né? Então são É, exemplos reais. com propriedade. Então, com propriedade, né? Não só com base em prática clínica, né? Mas não pergunta se você está com dificuldade, se você está se sentindo bem, se está confortável, se você está se encontrando dentro do seu corpo, né? Não pergunta. Pergunta, as perguntas elas são perguntas afirmativas. E aí você conversa com seu filho, você sente ele na sua barriga, mas é bom, não é sentir o movimento, não sei o quê. Não te dá espaço para você falar das suas angústias, dos seus medos, dos seus temores, das suas tristezas, da sua mudança de humor, de tudo o que vai acontecendo. E aí, às vezes, as pessoas elas nem esperam sua resposta, porque elas já perguntam e já emendam a experiência delas. Ah, é porque comigo era uma experiência fantástica todas as vezes que meu filho chutava e não sei o que e tal. Mas às vezes para você não está sendo tão fantástico assim. E aí, como é que você vai se sentir confortável para dizer para a bendita pessoa que com você não está sendo esse encantamento todo? Você vai guardar. E nem para você mesmo você vai admitir, porque você vai começar a reprimir isso daí, né? Pensando, tem alguma coisa de errado comigo. Isso não tá certo, né? E aí eu vou levando esse sentimento, guardando esse sentimento comigo e desenvolvendo talvez, né, um quadro depressivo já na gestação, que não é identificado, não é reconhecido. E aí, após o parto, isso só se intensifica ainda mais e os sintomas ficam mais evidentes. Ou pode haver os casos também em que a gestação ocorre tudo tranquilamente, né? Uma boa relação, um bom firmamento de vínculo com o filho. Mas após o parto, ocorre o surgimento desses sintomas depressivos. E aí, a gente precisa saber diferenciar
uma condição esperada do ser humano, né? E o que é um transtorno mental. Porque agora, né, depressão já não é mais nem transtorno, já virou sinônimo. Porque você não fala mais assim, estou triste. A gente não fala mais assim, estou triste. Eu acordei triste hoje. A gente fala assim, estou depressiva. Então já virou um Já virou termo para um definir sinônimo de o nosso tristeza, humor. né? O que não é É, verdade. que se banalizou na realidade, né? Isso. Então, assim, tem que saber diferenciar o que é transtorno e o que é uma condição normal de todo ser humano. Isso. Então, na gestação, no pós-parto, a mulher pode sim vivenciar uma série de alterações no humor, né? Mas que não necessariamente isso chega a ser um transtorno, isso é uma condição própria do quadro, é um estado emocional. E pode ter os casos em que realmente, de fato, pode ser a existência de um quadro depressivo. Por isso a importância de estar atento aos sinais, porque um transtorno, os sintomas, eles se mantêm, eles não oscilam, né? Então, essa mulher, ela vai apresentar uma série de sintomas, talvez nesse quadro um dos mais marcantes que desperta maior atenção é a dificuldade de se relacionar com o filho, de estabelecer esse vínculo com o filho, uma falta de prazer, de interesse em se envolver com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, uma desesperança com a própria vida, com as circunstâncias, com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E outros sintomas que também fazem parte do próprio período, né? Que é a alteração no sono, alteração no peso, pode haver ideação suicida, sentimento de morte, pensamentos autodepreciativos sobre você mesmo. Então, assim, não é um diagnóstico fácil de ser dado, porque muitos dos critérios que são levados em consideração são critérios, são sintomas, características que está presente, né? No diagnóstico de depressão, por exemplo, uma coisa que a gente considera, seja na depressão pós-parto ou não, é a alteração no ciclo do sono, seja dormir de mais ou dormir de menos, e a alteração no peso, né? Seja ganhar de mais ou ganhar de menos. Isso é um sintoma, pode ser um dos sintomas da depressão. E por que que no pós-parto isso é difícil de ser diagnosticado? Porque isso já é uma característica do pós-parto. Como é que eu vou conseguir identificar se isso faz parte da condição clínica daquela mulher naquele momento ou uma condição psiquiátrica? Aí é avaliar os outros fatores, né? E fazer uma avaliação multifatorial, uma avaliação global de todos os outros sintomas, de todas as outras queixas que estão presentes. E se, né, isso tudo começa a impactar, interferir de uma forma significativa na vida da mulher, trazendo prejuízos em todas as esferas, em todos os âmbitos da sua vida, né? Aí é um fator de alerta que a gente precisa cuidar. Então, né, resumindo sobre a depressão, ela pode ser um quadro desenvolvido durante a gestação, ou até 4 semanas aí após o parto e pode se manter, né? Se não for tratada, ela se mantém. O filho está com 1 ano, 2 anos de idade, e você ainda está num quadro depressivo que foi desenvolvido no pós-parto. E tem o baby blues, povo, né? É um termo em inglês, que é mais direcionado para a condição não psiquiátrica, essa alteração mesmo do humor, das condições psicológicas da mulher que se alteram devido à própria condição, que vai durar aí aproximadamente 2 semanas. Se passa de 2 semanas, aí já é um fator de alerta. Espero que tenha Muita conseguido ficar informação claro. importante. Ah, não, a gente fica assim, ó, chega, fica só esperando a próxima palavra. Tudo muito sábio, tudo muito leve. Maravilhoso nosso bate-papo, viu?
E é isso, Natália. O nosso objetivo aqui nas nossas terças-feiras é dar essa pincelada, né? É fazer pensar, trazer essas preocupações, né? Tanto nossa quanto dos nossos clientes, nossas seguidoras, né? Para que elas possam se cuidar. E aí a gente chama, né, as Uhum, amigas, as nossas clientes também, profissionais, né, de várias áreas, né? E aí a gente deixa uhum, algumas dúvidas mesmo, não é para responder tudo, não. Era para deixar mesmo umas dúvidas nelas, algumas inquietações, né? Algumas perguntas, né? Sobre si e sobre alguns problemas mesmo, para que elas, se tiver precisando de ajuda, busque ajuda, não é? E também para dizer que tem ajuda, né? E que às vezes a pessoa está passando por algum problema e ela nem sabia que tinha esse tipo de ajuda, né? Então, assim, é uma live muito boa, muito esclarecedora. Eu estou até falando mais lentamente. Por pouco tempo isso durará. desacelerou. Eu até desacelerei um pouco. Ai, ai, eu sou super acelerada, né? Minha mãe mandou várias mensagens no WhatsApp, eu tive que pedir Eita. Felipe para responder. Eu esqueci de avisar para ela que eu estava na live, né? E é isso, Uhum. assim, a gente conversou, parece que foi tão pouco, mas já tem 1 hora de conversa. Aí, tá vendo? Quanto? Tem 1 hora de conversa já. Jesus, Mas passa parece que a gente começou. rápido. Ei, parece que a gente começou a conversar nesse tanto, não é verdade? Parece que tem 5 minutos que eu tô aqui. É porque eu já não gosto de conversar, né? Então. Pois é, minha E filha, quando joga pergunta, aí é que eu vou e eu mesmo. não tô vendo os comentários, não, e assim, e para mim a visualização ficou lá no que tava no começo para mim. Aí eu fico até assim, será, meu Deus, que não tem ninguém assistindo? Tem sim, tem muita Eu tô gente até assistindo, puxando. muita gente Venha pro entrando povo também. aí, minha gente. Vamos fazer perguntas, vamos interagir, vamos aproveitar que a mulher fala bonito, o negócio é bem feito. Ó, Bora. a Vicky falou assim, fugindo um pouco do assunto, a maternidade é muito forçada quando comparada à paternidade. E esse pensamento pesa sobre a mulher, principalmente daquelas que escolhem ter filhos e o pai não é presente. Olha, a Vicky E já trazendo outra questão, né? Importante também. a mulher somos seres susceptíveis a receber todos os tipos de críticas possíveis e impossíveis que existem, né? Então, ainda há uma cobrança muito grande sobre a mulher, uma expectativa muito grande sobre a mulher, mas ao mesmo tempo em que se espera muito da gente, valoriza pouco também o que a gente faz, né? Por isso, tanta desigualdade no mercado de trabalho, nas funções domésticas, na criação dos filhos. Então, é isso aí mesmo, né? Que a Vitória perguntou. Beijo, Vitória. Né? A cobrança é muito maior em relação à mulher, né? Que entra naquilo que a gente falou, né, Bárbara, de ter que ter filho, não tem que ter filho. E se o pai ele é negligente, ele é ausente, o máximo que pode acontecer é, sei lá, né? Nem sei, porque ninguém vai dizer, se o pai tá lá no pleno sábado à noite, num bar bebendo, ninguém pergunta, cadê seu filho? Se o pai faz uma viagem, né? Posta a foto lá na praia, bebendo uma Heineken gelada. Quem olha aquela foto não pensa assim, hum, e será se o filho tá onde? Ninguém diz. Ninguém diz. Verdade. Agora, Eu se penso é que a os fulano tá de mulher, boa. se a mulher ela se permite ir para um lugar, né? Sei lá, vou um barzinho hoje. Pode correr o risco de eu nem receber uma boa noite da pessoa que vai me cumprimentar. Talvez a primeira coisa que eu vou ouvir é: mulher, e seus filhos estão aonde? Estão com quem? Né? Como se só ela fosse responsável por esses cuidados e por estar sempre presente. E se é uma mulher que sai com frequência, a gente já viu, né? E Só, eu só digo Jesus deu mais, Natália, paciência eu para os achei até gimentos. assim, esses casos assim de diversão mesmo, de cuidado consigo,
mas de coisas básicas mesmo, né? A gente tem muitas clientes que passam bastante tempo sem poder ir na loja, sem poder, ou então tem que pedir pelo WhatsApp para receber em casa, porque não pode ir na loja, não pode sair, porque ela ficou ali responsável Uhum. por todo o cuidado daquela criança por tempo integral. E aí não pode cuidar, às vezes, nem Sim. das necessidades básicas, né? E Verdade. sabe qual é a questão pior, talvez, disso tudo? É porque nós mesmos é que fazemos isso. Porque às vezes somos nós, mulheres, que julgamos e apontamos as outras mulheres em vez de direcionar o olhar para a visão integral e entender que aquele filho não é só dela, que a função, a responsabilidade não é só dela. Então, ao mesmo tempo em que nós sofremos e somos lesadas, nós também fazemos a outra sofrer e lesamos a outra também e mantemos a cobrança sem se dar conta disso. E aí, quando a gente se desconecta, né, dessa feminilidade e fica, né, maternidade, 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 como se você não pudesse, né, ter a sua vaidade, ter a sua autoestima, ter essa conexão com você mesma, o diálogo de mães com mães é só sobre maternidade. E vai Isso. perdendo, a maternidade vai roubando, né? Não deixa espaço para ser conversado assuntos de mulheres, coisas relacionadas à mulher, que diz respeito à mulher, somente à mulher. Então, como é que está seu filho? Está andando, está escrevendo, está atentando, está dormindo? E, e não se conversam sobre ser mulher, coisas de mulher, a construção desse feminino, a construção dessa autoestima, a construção da satisfação consigo mesmo e por aí vai. Então, é pensar também no quanto a gente, sem se dar conta, movido por questões inconscientes, também não contribuímos para a manutenção desses comportamentos que não são benéficos para nenhuma de nós, né? Nenhuma de nós mulheres. Muito, Maravilha. super interessante, super interessante. E aí a gente começa a refletir, assim, né, de como nossas ações, às vezes, podem realmente interferir, né, na vida umas das outras, através de comentários mesmo, Sim. né, tanto pessoais quanto nas redes sociais, que às vezes, principalmente nas redes sociais, cada vez mais são comentários maléficos, né, que prejudicam cada vez mais as pessoas. E realmente é Uhum. dessa maneira, né? É tentar se preocupar mais, perguntar para a pessoa como é que ela realmente está, né? E, e tentar perguntar mais sobre ela e não só sobre, né, o filho, né? Que é como você diz, ninguém fala mais fulano, não, é a mãe do fulaninho. A gente passa a ser só uma caixinha que leva um presente, É, não é? É desse isso. jeito. E isso é algo, às vezes, para o resto da vida, né? Quando o seu filho, ele vai indo, vai indo, vai indo. Aí eu sou a mãe da Bárbara, né? E então, assim, aí, tipo assim, né? Às vezes, se a gente não tiver cuidado, isso poderia nos anular, né? Mas o que é que Uhum. acontece? Sim. O objetivo não é anular a pessoa, né? É agregar. Aquele filho, ele veio para te Sim. ajudar, né? Ele veio para te ajudar, ele veio para te complementar, né? Ele é algo a mais. Não quer dizer que ele seja melhor do que você ou superior a você, porque aí bota um monte de reizinho no mundo que faz tudo o que quer e às vezes você perde até o controle sobre a disciplina, porque você endeusa tanto aquela criança que acaba que você não tem Uhum. mais controle de ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Ele faz só o que ele quer. É Sim. muito E aí, complicado. É se eu muita, vejo a muita Rose, coisa. se eu, ve- se eu vejo a Rose só como a mãe da Bárbara, né? Aí eu encontro a Rose um dia na rua. Falei, e aí, Rose, como está? Como é que está a Bárbara? Ela está bem? Estudou, casou, tem filho? E aí, não sei o quê. Eu não converso com a Rose, né? Eu quero saber da vida da filha pela Rose. E aí eu deixo, às vezes, de perguntar para a Rose, oi, Rose, como é que você tá? E aí eu vi que você, né, está empreendendo, tem a sua própria empresa.
como que foi, porque às vezes eu também quero empreender, eu também quero crescer, mas eu não vejo aquela mulher, né, como uma figura de referência para eu entender a dinâmica da vida dela como uma inspiradora dentro do feminino. Eu vou levando só para essa maternidade. Não que isso seja ruim, gente, né? Eu não sou anti-maternidade. É a questão do equilíbrio. Somos mães, somos, mas não somos só mães. Somos muito, muito, muito além disso, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou psicóloga, eu também sou empreendedora, eu sou, sei lá, cristã, eu sou várias coisas, né? Eu sou um integral de várias coisas. Então, se eu foco só em uma, as outras elas vão ficando esquecidas. E a constituição do ser humano não é em um ponto, são vários. O que me constitui são várias coisas. Então, por que que a atenção ela tem que ser, né, 99% para uma coisa e 1% ter que dividir para as outras áreas, né? É uma conta que não bate. E uma das coisas também que as mulheres, elas, de ser mãe, elas se preocupam muito é com, realmente com a aparência física, né? E como o corpo delas mudam, né? Isso daí é uma das coisas que mais pesa no nosso relacionamento com as nossas clientes. A gente tem essa oportunidade, né? Elas reclamam que o peito aumentou, que o peito caiu, que não sei o quê, que eu tô cheia de estria, que agora eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Então a gente vê que realmente é uma dificuldade que elas têm de aceitação, né? De que agora ela está vivendo um novo período e que o corpo dela precisou realmente passar por aquela mudança e que nada mais vai ser como antes realmente, como a gente já falou, né? Sim, Como você já falou, sim. já mudou, você não é mais aquela Natália de antes, você agora é uma outra pessoa, né, que precisou passar por alguma mudança. Não quer dizer que você é uma pessoa feia agora, porque essa ideia de ser feio, eu antes era bonita e agora eu sou feia. E agora eu sou caída, e agora eu sou aquilo, e agora eu sou aquilo outro. Elas mesmo se depreciam, né? E aí, todo instante, Sim, todo instante, como atendentes, como vendedoras, a gente tem que estar reafirmando que elas, não, elas são mulheres lindas, você continua a mesma mulher inteligente, a mesma mulher bonita. Simplesmente seu corpo mudou um pouco, mas lógico que não vai voltar a ser o que era realmente igual antes, porque a gente envelhece, a gente vai mudando. Mas isso não quer dizer que uhum, você se tornou uma mulher feia. Então, a gente se preocupa muito, né, em levar essa mensagem para elas de autoaceitação, né, de beleza, de ver uma beleza, não uma beleza só física, né, mas ver o quanto foi lindo aquele momento que ela passou, aquele milagre, por assim dizer, né, que é um milagre realmente de colocar uma criança no mundo, né. Então, é para elas sim. verem com outros olhos, né, e não só com o olho, porque eu tenho que voltar a ser o que eu era antes, minha barriga era chapada e não sei o quê. É muita coisa. E a Cris até colocou aqui também, né? Que é mulher, filha, mãe, amiga, empreendedora, a gente é tudo e mais um pouco, né? E assim é Verdade. a vida. E se a E gente não você tá. conseguir fazer tudo, está tudo bem também, né, Natália? Porque nem todo mundo É, consegue fazer tudo. e a grande questão é o padrão de beleza que é imposto, né? Qual é o padrão de beleza? Mulher bonita é mulher magra. Só que eu já parei para pensar se um corpo magro fica bonito em mim, porque não é porque um corpo magro fica bonito em uma pessoa que aquilo vai ficar bonito para mim. E aí eu quero pegar um padrão e colocar esse padrão em todo mundo, só que às vezes isso não está de acordo com a própria, o biotipo da Estrutura, né? mulher, com a própria estrutura corporal dela. Então, eu quero ter cintura fina. Eu nunca tive cintura fina. Aí eu vou pegar o padrão, isso é real, eu nunca tive cintura fina. Aí eu vou pegar o padrão. Eu tenho que ter cintura fina. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar minhas costelas? Tenho Algumas que fazer. fazem isso, É o né? meu biotipo, é a minha estrutura corporal. E o que eu posso fazer? Me reconhecer dentro do meu próprio corpo. E não do corpo que se esperam que eu tenha. Porque as redes sociais é todo mundo muito bonito. Né? Bonita depender do ponto de vista que se avalie. Né? Tudo muito perfeito, tudo no lugar, tudo muito bem encaixado.
E aí, se eu vou de encontro a isso, é um perigo muito grande, porque pode ser que realmente o meu biotipo, a minha estrutura corporal me possibilita chegar próximo a esse padrão de beleza, mas pode ser que não. E aí? Aí eu travo uma briga perpétua, porque eu não tenho como mudar para ter uma cintura, vou travar uma briga perpétua com o meu próprio corpo para atingir um ideal que não é atingível, a não ser por uma cirurgia estética, cirurgia plástica. Então, Verdade. que padrão de beleza é esse que eu tô atrás? É um padrão que ele atende aquilo que eu sou? Eu vou conseguir me reconhecer dentro de um corpo magro? Ou até o contrário, né? Quando eu penso em emagrecer, eu estou fazendo isso para atender a expectativa, porque às vezes eu me sinto bonita no meu corpo gordo. Eu me acho bonita dentro do meu corpo gordo. Mas como isso não é valorizado socialmente, eu vou contra aquilo que eu admiro em mim, reduzir medida, para atender não a minha expectativa, mas a expectativa do outro. E aí eu perco peso, perco medida, perco um monte de coisa, realmente atinge aquele corpo, mas e aí eu não me identifico nele. Eu não me encontro nele, eu não me reconheço nele, e aí fica uma desconexão entre eu e meu corpo, né? Entre a pessoa que eu sou. Então a questão é, de que forma eu me sinto bem? Como é o meu corpo, a minha dinâmica corporal, a minha estrutura corporal, dentro da minha estrutura corporal, o que que eu posso trabalhar, o que que eu posso desenvolver, e isso pensando não só em estética, mas saúde também, né? Uhum. Então é respeitar aquilo que somos, aquilo que veio com a nossa genética, né? É isso. Sempre procurar ter saúde, né? Mas não precisa também ficar tão preocupada a ponto de não ser feliz. E por falar em ser feliz, De não nós colocar uma estamos. lingerie, não é, Não é, Rose? menina? Uai, não dá para mostrar a barriga, bota um body. Bota um espartilho, né? Uma camisola, e aí tá tudo bem. Até você tem que se sentir bem. Se você estiver se sentindo bem, está tudo ok, não é? Porque Uhum. às vezes o E até a parceiro nem tá lingerie, né? reclamando. Às vezes o parceiro nem tá reclamando. A pessoa é que tá reclamando a tua, né? Uhum. Aí falando de lingerie, né? Ah, mas o lingerie tal vai ficar horroroso em mim. Deus me livre, não vou usar lingerie, não vou usar fantasia, não vou usar isso, não vou usar aquilo. Então descubra qual tipo de lingerie faria você se sentir confortável. É uma mais simples? É uma fantasia? É, sei lá, um produto que eu gostaria. Eu não me sinto bem com lingerie, mas eu me sinto confortável em usar produtos, né, de estimulação e tudo Exato. mais. Então, se encontrar também dentro da sexualidade, porque sexo é necessidade básica, né? E satisfação sexual é importante para manutenção da relação, para satisfação da mulher, regulação do humor, regulação do sono, regulação de tudo, né? Faz De tudo. parte. E depois que a gente se torna mãe, a gente continua com a mesma função, Não né? é? Continua com a mesma Sim. função, né? E depois que passa uns dias já está liberado. E às vezes algumas não se dão conta disso. É isso, né? A verdade é essa. Às vezes, depois de alguns dias, né, o médico já liberou e tudo, mas a mulher não quer não, porque não sei o quê, né? E aí fica difícil, né? Fica Sim. difícil manter um relacionamento, né, saudável e fazer uma criação de filho saudável também, já que é a grande preocupação dela como mulher, né? Como mãe. E aí é o que eu falei, né? É se identificar não só dentro da feminilidade, mas dentro da sexualidade também, né? Dessa Exatamente. construção. Exatamente. Saber, né, impor os limites. Não é, dona Bárbara? Peraí, que tá sem áudio você, Bárbara. Ei, você ficou sem áudio, a bichinha. Ô, meu pai.
Ah, não, pronto, voltei. Ah, fale, mulher. Você tinha desligado o Eu tinha microfone, viu? desligado porque tava um barulho aqui, aí eu desliguei. Falando, deixa Igual eu eu, pôr um muito limite feliz. aqui em vocês, senão vocês vão conversar a noite toda. Não é, menina? É isso, eu já ia encerrar. Eu ia falar bem assim, por falar em ser feliz, nós estamos muito felizes, né? Com essa live e a gente tem muito assunto e não vai resolver tudo nessa live. A gente vai chamar você em outras oportunidades, né? Esse projeto não termina por agora, tá? A gente já tem aí um monte de amigas já, inclusive na próxima semana a gente vai ter uma outra convidada, bem legal também, falar sobre justamente sobre essa questão do peso, né? Para as meninas que estão Sim. preocupadas aí com o peso, vai ter uma psicóloga aqui falando sobre isso, né? Sobre peso, sobre pessoas que aí estão mexendo com essa questão, né? Porque às vezes você não perde peso, não é porque você não está fazendo a dieta certa, é porque a sua cabeça não está te ajudando, Sim, não é verdade? Então, tem importantíssimo. tem especialista nessa área também, viu? Porque aqui a gente está descobrindo é coisa. Minha amiga, muito obrigada, viu? A gente está realmente muito radiante, muito feliz. Vá dar uma descansada aí, porque você está num estado interessantíssimo e precisa descansar, né? Estamos falando sobre isso. Ficar é Maternidade, grande, viu? Tá conseguindo dormir direitinho, sim, sim. tá, né? É, Porque nessa fase aí o a dormir que é o conexão com pior. o corpo, né? É, nessa fase aí o Tem que duro ir é se achar uma posição encontrando. boa para dormir. Mas é isso, né? Maravilha. A gente vai encerrar então, né, Bárbara? Porque senão nós fica aqui Sim, até muito tarde, aí a live cai. Por enquanto ela tá sim. ok. Vamos deixar salva. E para Encerrar se você não aí que vira assistiu, Jornal Nacional, né? Nossa não é? E live. para quem não assistiu aí, as amigas compartilhem a live para que outras amigas possam assistir, porque realmente vale super a pena. Muito Muito conteúdo obrigada, viu, bacana, Natália? foi maravilhoso. Beijo, Eu beijo, que beijo. agradeço. Tchau, tchau, tchau. Obrigado pela participação de todos. Maravilha. O pessoal também que comentou. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa Beijo, beijo, noite. meninas. Até Beijo, beijo, mais. beijo. Até mais.